Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar com os nossos videoaulas. Hoje nós vamos falar sobre Revolução Industrial, matérias para os segundo anos do ensino médio, ou seja, a nossa quarta aula, a nossa quarta atividade. Então hoje nós vamos falar sobre Revolução Industrial. O que foi, gente, a Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa nos séculos 18 e 19. A principal particularidade dessa revolução foi o quê? A substituição do trabalho artesanal pelo assalariado com o uso das máquinas, né? Porque o que acontece isso? No final do século 18, a maioria da população europeia, ela vivia aonde? Vivia no campo, né? E produzia o que consumia de maneira artesanal, ok? O produtor dominava todo o processo produtivo. Apesar de a produção ser predominantemente artesanal, como países como a França e a Inglaterra, possuía manufaturas. Ou seja, as manufaturas eram grandes oficinas onde diversos artesãos realizavam tarefas manualmente, entretanto subordinado ao proprietário da manufatura. Então essa Revolução Industrial vai mudar todo esse processo, ok? Quem foi o precursor dessa revolução? A Inglaterra, ela foi a precursora da Revolução Industrial devido a diversos fatores. Entre eles, possuir uma rica burguesia. O fato do país possuir a mais importante zona de livre comércio da Europa. Tá? O êxodo rural e a localização privilegiada junto ao mar, o que facilitava a exploração dos mercados ultramarinos, tá? Com muitos empresários ambicionavam lucrar mais. O operário era explorado, sendo forçado, a trabalhar até 15 horas por dia. Não era fácil, em troca de um salário baixo. Além disso, mulheres e crianças também eram obrigadas a trabalhar para sustentar, tá? Os seus familiares, ok? Diante disso, alguns trabalhadores se revoltaram com as péssimas condições de trabalho oferecidas e começaram a sabotar as máquinas, ficando conhecidos como os quebradores de máquinas. Outros movimentos também surgiram nessa época com o objetivo de defender o trabalhador. O trabalhador, em razão desse processo, perdeu o quê? O conhecimento de toda a técnica de fabricação do produto. O que acontecia? Primeiro, o produto era feito o quê? Artesanal. Então, cada um sabia ali o que estava fazendo. Então, essa revolução mudou tudo isso. Quer dizer, o trabalho manual foi substituído pelo trabalho das máquinas, ok? Então, vamos para as fases. A primeira etapa dessa Revolução Industrial, ela vai de 1760 a 1860. A Revolução Industrial ela ficou limitada primeiramente à Inglaterra. Ou seja, onde começa essa primeira Revolução Industrial? Na Inglaterra. É importantíssimo nós sabermos isso. Primeira Revolução Industrial, Inglaterra, tá? Ali as fábricas de tecidos de algodão, com o uso do tear mecânico, que tecia ali nas máquinas, E nessa época o que acontece também o aprimoramento das máquinas a vapor, que contribuiu para a continuação da revolução. Já na segunda fase desta etapa, dessa revolução industrial, ela ocorre já diferente, A segunda etapa ela ocorreu no período de
1860 a 1900, né? Então, ao contrário da primeira fase, então outros países já entraram também nessa industrialização, como Alemanha, França, Rússia e Itália. Também se industrializaram nessa segunda etapa. Então, veja bem que há uma diferença. Na primeira etapa, exclusivamente a Inglaterra. Já na segunda etapa, entra outros países europeus também se industrializando. Tá? Aí já começa o emprego do aço, a utilização da energia elétrica, dos combustíveis derivados do petróleo, a invenção do motor a explosão e da locomotiva a vapor e o desenvolvimento de produtos químicos foram as principais inovações deste período. Ou seja, essa segunda etapa da Revolução Industrial, além de vários países europeus também aderirem à industrialização, entra outros produtos, né, e outras descobertas, como a energia elétrica, o motor a explosão, começa a ser usado na indústria. Ok, pessoal? Já a terceira etapa dessa Revolução Industrial, terceira etapa ou fase, né? Tanto faz. Então, alguns historiadores, gente, eles têm considerado os avanços tecnológicos do século 20 e 21, né, para inserir nessa terceira etapa da Revolução Industrial, como o computador, o fax, a engenharia genética, o celular, seriam algumas das inovações. Ou seja, essa terceira fase mais adiantada do que a segunda, que é considerada. Então, até aqui, nós vamos falar dessas três fases, tá? Dessas três fases dessa Revolução Industrial. Vamos fazer um resuminho rapidinho para nós entendermos isso. Primeira fase desta Revolução Industrial, né? Exclusivamente na Inglaterra. Primeira fase industrial, Inglaterra. Segunda fase industrial, vários países europeus também entram nessa era da industrialização, tais como Alemanha, França, Rússia, Itália e também Rússia, né? Então vamos lá. Alemanha, França, Rússia, Itália, né, se industrializa também. E já nessa fase, da segunda fase, eles inventam o que? A locomotiva a vapor, o motor a explosão, desenvolve produtos químicos, né, e uso de combustíveis derivados do petróleo. Ok? Então vamos lá para a nossa atividade. Primeira, onde aconteceu a primeira Revolução Industrial? Em qual país aconteceu a primeira Revolução Industrial? Qual foi a grande invenção na primeira Revolução Industrial? Na terceira Revolução Industrial, acontecem principais descobertas tecnológicas. Na terceira Revolução Industrial, acontecem as principais descobertas tecnológicas. Certo ou errado? 4. Cite as características da segunda Revolução Industrial. Vamos ficando por aqui e até a próxima aula. Você já sabe quais são os canais da nossa comunicação, tá? Tudo de bom para vocês e até a próxima.